Adentre um mundo de mistérios sombrios e emoções arrepiantes no canal Ecos Arrepiantes. Preparamos para você uma jornada pelo desconhecido, explorando narrativas assombrosas, lendas urbanas e contos de terror que vão fazer sua pele arrepiar. Se você é corajoso o suficiente para enfrentar o sobrenatural, junte-se a nós e descubra os segredos que se escondem nas sombras. Não perca tempo, inscreva-se agora e permita que os arrepios tomem conta de você. Eu sou o José. Cresci em uma família modesta e desde cedo aprendi o valor do trabalho árduo e da determinação. Sempre admirei a profissão de motorista e ficava fascinado ao ver os carros transitando pela cidade. Quando finalmente tive a oportunidade, decidi me tornar um motorista de Uber para me sustentar e ajudar minha família. Sou conhecido por minha coragem inabalável e de enfrentar situações desafiadoras com calma e confiança. Nunca perco a compostura mesmo diante de trânsito intenso ou passageiros difíceis. Minha atitude corajosa inspira confiança nos passageiros, que muitas vezes elogiam minha capacidade de manter a tranquilidade em momentos estressantes. Além de corajoso, eu tenho a fama de ser extremamente trabalhador. Me orgulho do fato de que consigo trabalhar longas horas para garantir que minhas finanças estejam em ordem e que minha família seja bem cuidada, e nada venha a faltar para eles. Não hesito em enfrentar horários irregulares e condições adversas para cumprir os meus objetivos. Procuro sempre ter empatia. É uma das minhas características mais marcantes. Eu tenho uma habilidade incrível de entender as emoções e necessidades dos meus passageiros, tornando suas viagens mais agradáveis. Gosto de ouvir as histórias, e muitas vezes lhes ofereço palavras de encorajamento e apoio. Principalmente quando percebo que um passageiro está passando por um momento difícil. Sou um homem robusto e atlético, resultado de minha disposição para lidar com os desafios diários da minha profissão. Também dizem que tenho um sorriso amigável e olhos atentos, que refletem minha abertura para novas experiências e interações positivas. Ao longo de minha história, já enfrentei diversos desafios como motorista de Uber. Em situações como assaltos, passageiros hostis e problemas mecânicos inesperados. No entanto, minha coragem e determinação sempre me ajudaram a superar cada obstáculo. Eu também construo relacionamentos significativos com alguns passageiros, o que me faz refletir sobre a importância das conexões humanas em minha profissão. O relato que vou contar agora aconteceu já faz algum tempo. Eu tinha acabado de terminar uma longa jornada de trabalho e estava ansioso para voltar para casa e descansar. Era uma noite chuvosa e escura, com a neblina pairando sobre as ruas vazias da cidade. Meu telefone tocou com uma nova chamada, e então decidi aceitar, mesmo que fosse tarde da noite. A solicitação vinha de uma localização afastada, em uma parte isolada da cidade que eu não estava muito acostumado a frequentar. Enquanto seguia o trajeto indicado pelo GPS, o meu carro começou a apresentar estranhas falhas mecânicas. O motor tossia e o painel piscava com luzes intermitentes. Então olhei para o celular, segurando-o com uma mão enquanto a outra se firmava no volante. A bateria do celular estava quase descarregada, e a fraca luz da lanterna era a única coisa que iluminava o interior do veículo. A estrada parecia cada vez mais sinistra à medida que eu avançava. A estrada sombria serpenteia por uma parte distante e negligenciada da cidade, onde a vegetação densa e a natureza tentam reivindicar seu espaço. A visibilidade é reduzida, já que árvores retorcidas e arbustos cerrados criam uma parede natural ao longo da estrada, obscurecendo a luz solar e intensificando a sensação de isolamento. O ambiente circundante é caracterizado por uma calma irreal, onde o silêncio é interrompido apenas pelo sussurro do vento entre as folhas e o farfalhar ocasional de alguma criatura noturna. O clima na estrada era notavelmente diferente do restante da cidade. Tinha uma penumbra misteriosa pairando sobre o local, lançando sombras alongadas e induzindo uma sensação de inquietação. Lá a escuridão se adensa, dando origem a uma atmosfera verdadeiramente sinistra. Os postes de luz ao longo da estrada são espaçados de maneira irregular. Olhava constantemente pelo espelho retrovisor, mas nada parecia estar lá.
De repente, a luz da lanterna do meu celular começou a vacilar e finalmente se apagou. Na mesma hora, comecei a xingar vários palavrões de nervoso devido à minha má sorte. E parei o carro à beira da estrada. Então abri a porta do motorista e saí, olhando para o capô do carro em busca de alguma pista sobre o que poderia estar errado. Eu não sabia o que fazer a seguir, já que estava longe de qualquer sinal de ajuda. Enquanto estava parado lá olhando para o capô, eu ouvi um som suave vindo de trás. Me virei rapidamente e, através da escuridão, pude ver uma figura pálida e fantasmagórica se aproximando lentamente, refletindo a fraca luz das lanternas traseiras do carro. Sua presença era uma visão aterrorizante. Era uma mulher vestida de branco, cujo vestido esvoaçava ao vento como se fosse tecido da própria névoa. Seus longos cabelos negros caem em desalinhos sobre seus ombros, contrastando com a palidez cadavérica de sua pele. Seus olhos profundos, poços de escuridão, completamente vazios e sem vida. Um olhar em seus olhos era como olhar para o abismo. Uma sensação de frio e desolação que penetra até o âmago. Sua expressão é perpetuamente serena, como se carregasse o peso dos séculos e a tristeza de uma alma condenada. De repente, ela se moveu com uma lentidão sinistra, como se cada passo fosse calculado para inspirar o máximo de terror. Sua presença era acompanhada por uma aura de frio intenso e um cheiro pungente de mofo e decadência. Eu comecei a sentir uma pressão insuportável em meus peitos, dificuldade para respirar e uma sensação de pavor avassalador. Então ela se aproximou de mim e disse: "Por favor, você pode me dar uma carona?" Sussurrou a mulher com uma voz triste e etérea. Nessa hora eu senti um arrepio percorrer a minha espinha e um frio na barriga, enquanto eu observava a figura misteriosa, e tentei recuperar minha compostura e disse: "Claro, entre." A mulher entrou no carro sem dizer uma palavra. Eu podia sentir um frio intenso emanando dela, como se estivesse cercado por uma aura sobrenatural. Engoli a seco e dei a partida no carro, que milagrosamente voltou a funcionar normalmente. Enquanto dirigia pela estrada escura, a mulher permaneceu em silêncio ao seu lado, olhando fixamente para a frente. Mas eu não conseguia tirar os olhos dela, sentindo um medo crescente se apoderar de meu coração. Eu olhava constantemente pelo espelho retrovisor, mas nada parecia estar lá. De repente, a luz da lanterna do meu celular começou a vacilar e finalmente se apagou. Na mesma hora comecei a xingar vários palavrões de nervoso devido à minha má sorte, e parei o carro à beira da estrada. Então abri a porta do motorista e saí, olhando para o capô do carro em busca de alguma pista sobre o que poderia estar errado. Eu não sabia o que fazer a seguir, já que estava longe de qualquer sinal de ajuda. Enquanto estava parado lá olhando para o capô, eu ouvi um som suave vindo de trás. Me virei rapidamente e, através da escuridão, pude ver uma figura pálida e fantasmagórica se aproximando lentamente, refletindo a fraca luz das lanternas traseiras do carro. Sua presença era uma visão aterrorizante. Era uma mulher vestida de branco, cujo vestido esvoaçava ao vento como se fosse tecido da própria névoa. Seus longos cabelos negros caíam em desalinhos sobre seus ombros, contrastando com a palidez cadavérica de sua pele. Seus olhos profundos, poços de escuridão, completamente vazios e sem vida. Um olhar em seus olhos era como olhar para o abismo, uma sensação de frio e desolação que penetra até o âmago. Sua expressão é perpetuamente serena, como se carregasse o peso dos séculos e a tristeza de uma alma condenada. De repente, ela se moveu com uma lentidão sinistra, como se cada passo fosse calculado para inspirar o máximo de terror. Sua presença era acompanhada por uma aura de frio intenso e um cheiro pungente de mofo e decadência. Eu comecei a sentir uma pressão insuportável em meus peitos, dificuldade para respirar e uma sensação de pavor avassalador. Então ela se aproximou de mim e disse: "Por favor, você pode me dar uma carona?" Sussurrou a mulher com uma voz triste e etérea. Nessa hora eu senti um arrepio percorrer a minha espinha e um fenso emanando dela, como se estivesse cercado por uma aura sobrenatural. Engoli a seco e dei a partida no carro, que milagrosamente voltou a funcionar normalmente. Enquanto dirigia pela estrada escura, a mulher permaneceu em silêncio,
sentada no banco de trás olhando fixamente para a frente. Mas eu não conseguia tirar os olhos dela, sentindo um medo crescente se apoderar de meu coração. "Para onde devo te levar?" Perguntei gentilmente, tentando quebrar o silêncio desconfortável. A mulher virou lentamente a cabeça para olhar para mim, e seus olhos vazios agora fixados em meu rosto. "Você não precisa se preocupar com isso. Apenas continue dirigindo." A resposta dela me deixou ainda mais inquieto, mas mesmo assim continuei dirigindo sem saber para onde estava indo. A chuva continuava a cair, e a escuridão da noite parecia interminável. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, a mulher finalmente disse: "Pare aqui." Eu na mesma hora obedeci, estacionando o carro no acostamento da estrada. Então olhei ao redor, percebendo que estávamos em um local completamente deserto, longe de qualquer sinal de vida. Desesperado, comecei a rezar bem baixinho, pedindo a Deus que me desse proteção e me livrasse daquela situação sinistra. A mulher se virou para mim mais uma vez, seus olhos vazios agora cheios da mesma intensa escuridão. "Agradeço por sua gentileza", disse ela, sua voz tomando um tom mais sombrio e ameaçador. Antes que eu pudesse reagir, a mulher desapareceu no ar, como se nunca tivesse estado ali. E olhei ao redor, confuso e aterrorizado, tentando entender o que acabara de acontecer. Com o coração disparado, então rapidamente dei a partida no carro e acelerei pela estrada escura, deixando para trás o local assombrado. O medo e a confusão ainda me envolviam quando finalmente cheguei em casa, jurando a mim mesmo que nunca mais aceitaria uma chamada misteriosa como aquela. Na manhã seguinte, eu fui verificar as notícias locais e fiquei horrorizado ao descobrir que uma mulher havia desaparecido misteriosamente naquela mesma estrada, sem deixar rastros. Dizem que ela foi uma noiva que morreu tragicamente na véspera de seu casamento, traída pelo noivo que a abandonou no altar. Sua dor e tristeza se transformaram em uma força sobrenatural, vinculando-a ao mundo dos vivos como uma assombração vingativa. Ela vagueia pelas estradas à noite, envoltas em névoa, sempre vestida em seu vestido branco que dança ao vento. Disse que ela busca vingança contra todos os noivos que traíram suas promessas, arrastando-os para um destino antigo. Mas poucos ousam desafiar a noiva da névoa. Aqueles que têm a infelicidade de cruzar o caminho da noiva relatam uma experiência aterrorizante. Ela aparece subitamente, emergindo da névoa como um espectro, com seus olhos vazios fixados na vítima. Seus passos são silenciosos, mas sua presença é opressora, deixando um rastro de frio intenso no ar. Aqueles que se encontram com a noiva são consumidos por uma sensação de desespero e tristeza. Suas memórias mais sombrias e segredos mais profundos vão emergindo como visões distorcidas. Alguns acreditam que ela pode ver a verdade interior das pessoas, expondo suas fraquezas e culpas mais profundas. No final de seu encontro, ela desaparece na névoa, levando consigo uma parte da alma daqueles que ousaram olhar em seus olhos vazios. A lenda diz que aqueles que escapam de sua influência são assombrados por pesadelos e visões terríveis pelo resto de suas vidas, enquanto os que são completamente dominados por ela são perdidos para sempre na escuridão da névoa. A noiva da névoa permanece como uma figura misteriosa e assustadora, um símbolo de traição, sofrimento e vingança que ecoa através dos tempos. Meu coração gelou ao perceber que eu havia cruzado meu caminho com um espírito vingativo naquela noite assustadora. A experiência me deixou assombrado e meio paranoico. Não consigo esquecer a mulher de branco e seu olhar vazio. Mas nunca mais eu dirigi à noite naquela estrada sinistra. Mas sempre que chove e uma neblina se forma, eu consigo sentir a presença sombria daquela mulher ao meu lado, me fazendo lembrar de que o mundo dos vivos e dos mortos pode se entrelaçar de maneiras terríveis e inexplicáveis. Hoje, ao chegarmos ao final deste vídeo, queremos reservar um momento para expressar nossa mais profunda gratidão a cada um de vocês que dedicou seu tempo para nos assistir e nos acompanhar até o final. Vocês são a força que impulsiona nosso canal e nos inspira a continuar criando conteúdo que esperamos que tenha sido envolvente, informativo e, acima de tudo, valioso para vocês.